Olá, sou o professor Geraldo Ribeiro. Vamos iniciar nossas atividades. Aula 46. Projetos de peças mecânicas. Continuando com nossos estudos de peças circulares, derivados da circunferência e círculo. Estudaremos durante essa aula bases de construções de peças circulares encontradas em motores e maquinários industriais diversos. Vejamos a seguir. Construindo engrenagem mecânica 1. Circunferência versus engrenagem. Origem e derivados. Engrenagem mecânica. Observe ao lado um pequeno simulado da origem da nossa peça em estudos. Observe. Veja aí uma circunferência. Vamos transformá-la em uma engrenagem. Por sinal, essa engrenagem é o símbolo do nosso canal. Ok? E agora nós vamos industrializá-la. Observe. Ok? Circunferência e círculo. Como vimos na ilustração anterior, tudo começa por aqui. Nesses assuntos, já repetido várias vezes durante nossas aulas. Engrenagem mecânica, razão, definições e detalhes. A engrenagem é uma peça mecânica que trabalha em conexão com outra ou outras, geralmente em pares, com seus dentes encaixados nos espaços dos dentes da outra ou das outras. Se os dentes de um par de engrenagem se dispõem em círculo, a razão entre as velocidades angulares e os torques de eixo será constante. Vamos simplificar um pouco esse resumo. Observe, essas definições e detalhes nós observaríamos melhor em aulas práticas com nossos professores de mecânica, onde mostrariam seus encaixes e movimentos melhores. Só para você ter uma ideia, se você abrir um maquinário de um relógio de parede ou de mesa, esses relógios simples comuns, você terá noções dos movimentos das engrenagens ao que refere-se essas definições, ok? Engrenagem mecânica, razão, diagonal de um polígono. O que vem a ser razão? Bom, nós vamos aplicar uma fórmula onde há multiplicações de fatores para nos dar o resultado da quantidade de diagonais de um polígono qualquer. O que vem a ser diagonal? Diagonal é um segmento de reta que vai de um vértice a outro, não consecutivos, de um polígono convexo. Ou seja, é um segmento de reta entre dois vértices internos de um polígono a partir de 4 lados, onde teremos melhores e bem mais claras visualizações. Agora, como calcular o número de diagonais de um polígono qualquer? Para se calcular o número de diagonais de um polígono referencial, utiliza-se de uma fórmula simples. P é igual a n vezes n menos 3 sobre 2, onde P será o resultado de número de diagonais do polígono em estudos e n será o número dos lados desse mesmo polígono. Podemos trabalhar essa fórmula também dessa maneira mais conhecida, P igual a N
vezes n menos 3 sobre 2. Ok? Vejamos essa observação. É necessário realçar, atentar também, que o triângulo não possui diagonais e o pentágono é o único polígono cujos número de diagonais é igual ao número de lados. Ok? Bom, nossa proposta é mostrar a você como se projeta uma engrenagem, sua origem, no campo do desenho técnico, etc. Seus movimentos será uma outra etapa da mecânica, onde desenvolveremos ações sobre elas. Vamos aplicar essa fórmula, vista agora, para determinar o número de diagonais de um polígono regular, daí a criação dos dentes de encaixes de uma engrenagem mecânica. Ok? Vamos lá, vamos ver como processa essa nova fórmula aí. P igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Ok? Vamos lá. Números de diagonais de um polígono convexo. Vamos entender melhor agora a fórmula para se achar a quantidade de diagonais de um polígono qualquer, onde P será a quantidade de diagonais necessárias para construir engrenagens e N o número de lados dos polígonos em estudos. A seguir, observe a tabela abaixo com alguns cálculos já realizados através das aplicações dessa fórmula já vistos. P igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Vejamos alguns exemplos abaixo. Observe, P é igual à quantidade de diagonais, n é igual ao número de lados, vezes o número de lados do polígono, menos 3 sobre 2, que nos dará o resultado final. Vejamos alguns exemplos em uma tabela extensa abaixo. Observe. Está aí nossa tabela com alguns valores, alguns polígonos, vários, e a quantidade de diagonais de cada um. Eu vou destacar aqui uns 2 ou 3 ou 4 exemplos. Observe, um polígono com 8 lados, se você aplicar essa fórmula, P é igual a 8 vezes 8 menos 3 sobre 2, nos dará o resultado de 20 diagonais. Ok? Vamos ver um outro exemplo. 12, um polígono de 12 lados, onde P é igual à quantidade de diagonais, que será 12 vezes 12 menos 3 sobre 2, que nos dará 54 diagonais. Ok? Vamos observar um outro exemplo, que eu destaquei aqui. Um polígono com 23 lados, quantas diagonais ele vai ter? Então, P é igual a 23 vezes 23 menos 3 sobre 2, que nos dará 230 diagonais. E para finalizar, um polígono com 33 lados, se você aplicar a fórmula, vai ser o seguinte, P igual a 33 vezes 33 menos 3 sobre 2, que nos dará 495 diagonais. Por que saber a quantidade de diagonais? As diagonais são os dentes das engrenagens mecânicas que estamos construindo. Ok? Vamos ver a seguir um exemplo mais prático, mais fácil de visualizações para você entender melhor. Vamos lá. Polígono, quadrado, estudos de diagonais. Vejamos agora dois exemplos simples na prática para melhorar nossos entendimentos. O quadrado e a seguir o hexágono, onde aplicaremos a fórmula já conhecida, que nos dará a quantidade de diagonais do polígono em estudo, ok? Observe o quadrado. Quadrado é um polígono formado por 4 lados, 4 ângulos retos, 4 vértices e 2 diagonais. Observação importante. As diagonais do quadrado são iguais e sempre perpendiculares, ok? Veja o exemplo. Esse assunto quadrilátero e diagonais já estudamos durante a aula 7, ok? Bom, vamos aplicar a nossa fórmula já conhecida sobre esse polígono. Veja, P é igual a N
vezes n menos 3 sobre 2. N é o número de lados, ok? Vamos trocar em miúdos. P é igual a 4 vezes 4 menos 3, que é 1, certo? Sobre 2. Então, nos dará o resultado de duas diagonais. Observe. P é igual a 4 vezes 4 menos 3, 1. 4 vezes 1 é 4, sobre 2, igual a duas diagonais, ok? Observe aí, duas diagonais. Agora vamos traçar no nosso quadrilátero. Observe. Primeira diagonal, certo? E a segunda diagonal. Certo? São iguais e perpendiculares entre si, certo? Aí estão os nossos elementos do nosso quadrado, certo? Ok? Agora vamos analisar um hexágono a seguir, para ver quantas diagonais ele possui aplicando essa mesma fórmula. Vamos lá. Polígono, hexágono, estudos de diagonais. Já estamos observando aí o nosso hexágono. É um polígono formado por 6 lados, 6 ângulos, 6 vértices e 9 diagonais. Como ele achou essas 9 diagonais? Vamos ver agora. Observação. As diagonais do hexágono são sempre concorrentes. Observe seu exemplo. Lados e ângulos regulares. Vejamos nossa fórmula. P é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Vamos trocar em miúdos. P é igual a 6 vezes 6 é o número de lado. 6 menos 3, 3. 6 vezes 3, 18. Dividido por 2, igual a 9 diagonais. Ok? Observe aí, 9 diagonais. Então, vamos traçar as 9 diagonais nesse nosso hexágono. Observe. Aí as 9 diagonais, certo? São os elementos. Ok? Então, fica mais fácil você observar como definir a quantidade de diagonais em alguns polígonos mais simples. Daí a origem da nossa engrenagem. Vamos lá, vamos tentar fazer a engrenagem lá adiante. Vamos lá. Circunferência versus engrenagem. Simulado. Em questão, dividir a circunferência dada de raio igual a x em 32 partes de medidas iguais. Ou seja, vamos dividir essa circunferência em 32 lados. Vamos lá, observe. Diâmetro no sentido vertical e no sentido horizontal, já dividi em 4 partes. Agora eu vou traçando as bissetrizes dos ângulos. Observe, primeira bissetriz, dividi aí já em 8 partes. Mais bissetrizes, dividi em 16 partes. Mais bissetrizes, dividi em 32 partes. Ou seja, eu dividi uma circunferência em 32 lados, ou 32 partes de medidas iguais. Agora eu vou aplicar a nossa fórmula para saber quantas diagonais vai ter essa engrenagem. Observe. A nossa fórmula já conhecida, P igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Vamos trocar em miúdos, ok? Observe, P é igual a 32 vezes 32 menos 3, que é igual a 29, sobre 2. Ou seja, 32 vezes 29 é igual a 928 dividido por 2, que vai nos dar o resultado de 464 diagonais, ok? Já imaginou? 464 diagonais. Então está aí nossa engrenagem a ser construída, certo? Vamos começar a desenvolver, a montar a nossa engrenagem. Observe. Ela vem surgindo aí, a formação, seus dentes. Vou tirar os dentes, para ficar mais fácil. Está aí a nossa engrenagem praticamente pronta, certo? Colocar alguns parafusos, vou dar alguns acabamentos, certo? Está aí nossa engrenagem parcialmente traçada, com 32 dentes perfeitos, ok? Bom, agora eu vou dar um acabamento, vou industrializar a nossa engrenagem. Observe. Está aí a nossa engrenagem perfeita, certo? E concluído o nosso trabalho, certo? Ok? Vamos lá.
Espero que tenha gostado de minha aula. Conto com você na próxima e obrigado pela atenção. Até lá!